A história da locução está intimamente relacionada ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de novas tecnologias. Seja para entreter, informar os ouvintes, vender um produto ou prestar um serviço específico, os locutores têm usado a voz como uma poderosa ferramenta desde o início do século XX. A ideia de transmitir som por meio de ondas eletromagnéticas surgiu no final dos anos 1800 e teve a contribuição de diversos cientistas. Mas o mérito da invenção do rádio foi dado ao estudioso Nikola Tesla. Com essa criação, foi possível transmitir sons a longas distâncias e para um grande número de receptores, um fato inédito na história. E assim, nasceram as estações de rádio e a comunicação em massa. A partir de então, era necessário um profissional cuja voz seria usada para manter essa comunicação com os ouvintes. Nasceu o locutor. Mas foi somente na Primeira Guerra Mundial que o rádio se popularizou devido à instalação de diversos receptores. Pouco a pouco, o rádio passou a estar presente na casa de milhares de pessoas. À medida que o rádio se popularizou, a programação foi se diversificando e a locução se tornou cada vez mais importante. Já que não era possível ver o locutor, a voz tinha que ser capaz de passar as emoções nas novelas, credibilidade nas notícias e curiosidade nas propagandas. Assim como o rádio, o telefone foi inventado no final do século XIX, mas desta vez de maneira acidental, a partir de um instrumento já existente. O cientista escocês Alexander Graham Bell estava tentando aperfeiçoar o telégrafo para que fosse possível transmitir múltiplas mensagens no mesmo fio, e assim nasceu o telefone. Décadas mais tarde, as histórias da locução e do telefone se cruzaram. Com a criação do call center, os locutores passaram a trabalhar em campanhas por telefonia. Mais tarde, com a popularização do telemarketing, a locução também começou a atuar na elaboração das esperas telefônicas. No Brasil, os serviços de call center tiveram um grande salto evolutivo no final da década de 90 e início dos anos 2000. E assim, a locução passou a ser usada como uma importante estratégia de marketing nas esperas telefônicas. A ideia foi um sucesso tão grande que permanece sendo usada até hoje. Além disso, com o avanço da tecnologia, a locução passou a ser utilizada para o desenvolvimento de unidades de resposta audível, URA, como uma forma de automatizar o atendimento telefônico. Isso contribuiu para uma significativa redução de custos, já que muitos serviços básicos como atender, transferir e desligar uma ligação passaram a ser automatizados. Apesar da invenção da televisão ser datada na década de 20, somente a partir de 1950 ela passou a fazer parte da vida das pessoas. Com isso, muitos locutores que iniciaram suas carreiras nas rádios migraram para a TV. O mundo televisivo trouxe mais oportunidades para a locução, comerciais, vinhetas, chamadas e muitas outras. O locutor também entrou para os universos do esporte e do jornalismo, que dentro da TV ganharam uma nova roupagem. A televisão, ainda mais do que a rádio, foi responsável por popularizar a locução. Diversas vozes ficaram conhecidas, como a do Lombardi, que ajudava Silvio Santos na apresentação de alguns programas do SBT. A de Robson Alencar, que trabalhou nos oferecimentos esportivos na TV Globo. A de Renata Xavier, que fazia a voz feminina no Video Show, dentre muitas outras. Dessa forma, o trabalho do locutor passou a ser mais reconhecido e requisitado. Nos últimos anos, o avanço tecnológico tem alcançado os mais variados setores do mercado e com a locução não foi diferente. A criação e propagação da internet fez com que o trabalho do locutor fosse necessário em áreas nunca imaginadas. Vamos ver algumas delas a seguir. Inteligência artificial. A inteligência artificial trabalha no desenvolvimento de dispositivos que tenham inteligência suficiente para raciocinar com a mesma capacidade humana.
Um tipo de equipamento dessa categoria que tem ganhado notoriedade é a assistente de voz como a Alexa, a Siri e o Google Assistente. Cada um deles tem a voz de um locutor diferente. Audiobook. Outro recurso que veio para trazer facilidade e comodidade é o audiolivro, que surgiu nos anos 80 e 90, quando as fitas cassete ainda eram utilizadas. Aqui, o trabalho do locutor vai muito além de ler um livro em voz alta. É preciso ter boa dicção e entonação capaz de passar diferentes emoções. Audiodescrição. Quando o assunto é acessibilidade, a audiodescrição é um dos serviços mais notáveis do mercado de locução. Para tornar os conteúdos acessíveis aos deficientes visuais, o locutor traduz imagens em palavras. Esse é um trabalho cada vez mais presente nos meios culturais, educacionais e de entretenimento. Vídeos institucionais e vídeos animados. Os vídeos têm por objetivo passar uma mensagem específica e, além da parte visual, o áudio é fundamental para que a informação correta seja passada. No caso dos vídeos institucionais, uma empresa é o assunto principal e é preciso transmitir o sentimento apropriado para que o espectador tenha a visão esperada dos produtos e serviços oferecidos. E para vídeos animados, a lógica é a mesma. Como em todos os serviços da locução, cada voz traz um resultado peculiar. Aplicativos. Em certos aplicativos, o uso da voz é de extrema importância, como, por exemplo, para aqueles que têm a função de GPS. Passar um comando de voz evita que o motorista precise desviar sua visão para a tela do celular, podendo se concentrar exclusivamente na direção. Alguns aplicativos, como o Waze, já têm recursos que permitem que o usuário escolha a voz que dará os comandos. Também vale lembrar dos softwares que fazem leituras de textos, voltadas para o público com deficiências visuais. Como vimos neste vídeo, a locução se desenvolveu à medida que os diferentes meios de comunicação precisaram de profissionais específicos para usar a voz em prol de um objetivo. A demanda pelos serviços de locução cresce ao mesmo passo que o avanço tecnológico desenvolve novidades. Se você está em busca de algum desses serviços, nós, da Central das Vozes, ficaremos felizes em poder ajudar. Consulte nosso site e veja tudo o que temos a oferecer para a sua empresa. Tchau, até mais!